A arte existe desde que o mundo é mundo. Silvânia não fez diferente e, bem simplesmente, tinha arte em Silvânia. Tinha arte musical, tinha arte plástica, tudo a seu tempo, a seu modo. A música, por exemplo, sobressaía, em todas as festas da atividade tinha música. Nossa cidade era bem religiosa à época. Então as músicas inicialmente eram nas igrejas que a gente via, né? Um harmônio, que é um órgão musical, era instalado na igreja matriz e as pessoas ensaiavam durante a semana e aos domingos, na missa, era um show especial, a música à época. Depois nas escolas também, eu fui para o grupo escolar, lá tinha a parte musical no sábado, as professoras me encarregavam de ensaiar os alunos sobre o assunto música. Escolhia principalmente aqueles que tinham vocação. Nessa época eu comecei a cantar. Mas a cantoria minha veio de minha casa. Meu pai gostava muito de cantar, minha mãe também era muito afinada e nos ensinava as músicas infantis da época. O violão começou ainda no curso primário. Eu fazia a 4ª série primária, quando o Vicente de Paulo Gustavo Lobo, popular Vivinho, que era funcionário da prefeitura, no fórum municipal, ele tinha música erudita, ele mesmo que aprendeu por si mesmo. Então ele convidou uns colegas meus, nós éramos 5, 3 tocando violão e 2 cavaquinhos, e nos ensinou as primeiras notas musicais, na sua própria casa, num salão apropriado. Então exigia muito de nós, cantar afinado, cantar com voz impostada, e a gente era criança e gostava daquilo. Nosso ponto de referência era o rádio. Poucas casas tinham rádio, mas na casa dos meus pais o rádio chegou cedo. Nós ainda criança, meu pai tinha comprado já um radinho e nas horas de lazer a gente ficava em torno do rádio. E o rádio foi quem nos trouxe essa linha musical. Em 1952 eu terminei o curso primário e ginasial. Como não tinha mais estudos em Silvânia, eu busquei Goiânia porque pretendia ser advogado. Para o estado de Goiás, só Goiânia que oferecia essas condições. Então fui para lá, matriculei no Ateneu Dom Bosco, que o tempo chamava Colégio Estadual de Goiânia. Matriculei-me em 1953 e comecei a trabalhar na empresa de transporte para custear os estudos. Tinha que estudar à noite e trabalhar durante o dia. No 3º ano, quando eu passei para o 3º ano de científico, dia 1º de janeiro de 1956, eu fui empossado na cidade do Peixe como agente municipal de estatística. Em 1956, mesmo em fevereiro, eu fiquei conhecendo minha atual esposa, Ilza Lopes dos Santos, com quem me casei no mesmo ano, dia 2 de setembro. Em 1957, me transferiram para Goiânia para terminar meus estudos. Terminei o estudo do 2º grau, na época científica. Terminando o curso, eu voltei para o Peixe, fiquei ainda mais 10 anos. Lá nasceram meus 6 filhos, com exceção do primeiro, que nasceu em Silvânia, em 1957. Os outros nasceram Tereza em 59, Clarinha em 61, Rita em 62, Cláudia em 64 e o fim Luz em 1966. Retornei para Silvânia, para trazer os filhos para educar. Lá no país nós tínhamos ensino primário. Mas antes de sair eu participei da fundação do Colégio Nacional da Badia, do Peixe, fui nomeado professor e vice-diretor. Tinha à frente o padre Juraci, que foi o diretor primeiro. Quando eu voltei para a minha cidade, em 1968, tive a grata felicidade de ser informado que a primeira turma do Peixe recebeu meu nome para a formatura. Voltei para Silvânia e criamos um escritório Santos de contabilidade. Nesse escritório trabalharam meus filhos, praticamente todos. Os demais eu já estava fazendo a minha pretendida faculdade de Direito. Íamos para Anápolis, condução própria, porque não tinha transporte coletivo na época. Assim eu fiz a minha pretendida faculdade, depois de alguns anos. José Dentes era prefeito municipal de Silvânia. Gostava muito de arte, de ajudar as pessoas no meio artístico. Então nós fundamos uma turma de professores do Colégio Estadual de Silvânia e do ginásio em Tietê. Ajudado por uma freira do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, fundamos uma espécie de um programa de calouro musical. Funcionava no cinema, no cine silvaniense, e lá foi aventada a possibilidade da criação do hino de Silvânia, que até então não tinha. Aí todo mundo escreveu a letra.
O Zé Luiz escreveu, meu pai. Então, 8 pessoas concorreram, Bulhões, Vianópolis e Silvânia. Inclusive o maestro Getúlio Silva, que na época era maestro da banda de música, foi quem coordenou. E ele concorreu também com a música. Nós concorremos, João Carlos e eu e a Tereza, a Cristina, concorremos também com outra música. E muita gente, eu escrevi e nós mandamos para a prefeitura. Aí, passou uns dias, ele devolveu a letra para cada um e falou, agora vocês vão colocar a música na letra. Aí, cada um colocou a sua música. Eu coloquei a minha, o Zé Luiz colocou, meu pai colocou, todo mundo colocou a sua música. O Zé Luiz tinha a música, ele tocava violão, né? Ele que a orquestra era dele, acompanhava as músicas. Aí cada um levou sua torcida. Por exemplo, eu levei do Moisés Santana, que eu lecionava lá, foi os alunos, os professores, tudo para fazer a torcida para mim. Meu pai trouxe a torcida dele de Bulhões, vieram tudo para cá. O Zé Luiz levou a torcida dele, os amigos dele, para apresentar a música. Aí cada um apresentou a sua música e o povo torcendo, né, batendo palma. Aí depois que nós apresentamos a música, 3 músicas ficaram em primeiro lugar. Foi a minha, a do Zé Luiz e a do meu pai, né? Bom, aí eles empataram, né, as músicas empataram, aí eles marcaram outro dia para fazer a votação para escolher o hino. Aí marcou outro dia. Aí nós 3, cada um apresentou sua música, nós apresentamos a música. Aí foram fazer a votação novamente, os jurados. Aí nessa votação, a minha música ficou em primeiro lugar. Aí ela venceu e ficou sendo o hino de Silvânia. Salvemos com alegria, nossa Silvânia querida, pois nela sempre encontramos calorosa e boa acolhida. E nós ficamos em segundo lugar e ela ganhou. Depois, para cantar essa música não foi fácil. Os rapazinhos, os meninos entristecidos tiveram que cantar a música da Neri. Foi muito bom, cantou com a alma, cantou com o espírito. Essa música tão bonita que é o nosso hino de Silvânia. Quem canta reza 2 vezes e o mesmo se dá para a vida material. A música faz parte do bem-estar social, não só de quem canta, como de quem ouve, como de quem participa, como de quem compõe. Então, tanto a poesia como a música são artes inerentes à pessoa, ao ser humano. Agrada de mamana caducando, sem dúvida nenhuma. A vida sem música seria uma tristeza, assim eu acho. Triste, mas lembrando do meu bem, digo a força aonde se escolheu. Diga por favor aonde se escondeu. Então a música para mim representa tudo. Eu gosto da música da televisão, gosto da música sertaneja, da música popular, da música clássica, sempre cada um ao seu tempo, ao seu modo e à sua hora. A nossa música ela não é erudita, é música espontânea, música mais de serestas, música de cantorias. Então nós formamos aqui grupos, eu pertencia ao grupo do pessoal do Deco Correia. Então nós tínhamos um grupo de 6 ou 8 cantores que cantávamos em casamentos, em batizados, em festas íntimas, sem a intenção de ser artista profissional. Então era mesmo por prazer, por alegria, por amizade que se fazia isso. E também tinha as famosas serenatas, se escolhia as músicas, escolhia as casas, às vezes até solicitado, e o grupo ia e cantava nas portas. Chegava satisfeito com muito obrigado, com parabéns, vamos tomar um café. Então, esse era o nosso pagamento da época, ninguém se preocupava com o profissionalismo. A faculdade de Silvânia era um sonho da cidade, porque Silvânia, em tempos antanhos, foi considerada apenas de Goiás. Por quê? Porque foi o primeiro colégio
que lecionava curso ginasial do estado de Goiás. Primeiro colégio particular. Só tinha em Goiás Velho, que era a capital do estado, e Silvânia, que tinha o ginásio em Anchieta. Então esse ginásio trouxe um know-how muito grande para Silvânia, né? Porque foi o primeiro colégio estadual particular. E desse colégio saíram muitas autoridades do estado e até de Brasília. A Fundação de Brasília, alguns silvanienses tomaram dianteira e participaram sinceramente da Fundação de Brasília, da criação de Brasília. Então Silvânia merecia, por certo, uma faculdade, é que tantos municípios goianos tinham. E muita gente duvidava da possibilidade, inclusive um diretor do ginásio Anchieta, renomado, que Silvânia deve muito a ele, Padre Cleto Calimã, chegou a dizer: não é tempo ainda para Silvânia ter uma faculdade. E nós tínhamos um jornal chamado Silvaniense, eu respondi para ele, embora fosse funcionário do próprio ginásio, contador do ginásio, respondi para ele que Silvânia sim tinha condição, porque estava próximo de Brasília, próximo de Goiânia, próximo de Anápolis, portanto não faltariam professores para vir lecionar aqui. Muitos deles ex-alunos do ginásio Anchieta. E qual não foi a nossa novidade, nossa surpresa, quando da instalação da faculdade o Padre Cleto fez presença. Era diretor em Goiânia, veio aqui para dar a mão à palmatória, para dizer que estava muito feliz porque ele errou na perspectiva. Com isso tivemos a criação da faculdade, sendo que, para tanto, foi muito difícil. Tivemos que conseguir, à época, Iris Rezende era governador. Tivemos que fazer diversas reuniões, inclusive reuniões com o próprio governador, para justificar a capacidade de Silvânia de criar a faculdade. Certo é que foi criada e, ao mesmo tempo que foi criada, foi autorizada a construção do prédio da faculdade. Tivemos que correr, ninguém sabia quem ia ser diretor. Nós, professores, tomamos a frente, tendo o Dr. Orlandino como encabeçador, Rui de Siqueira, que era diretor do colégio. E a parte política era de João Natal de Almeida, um deputado que começou a estudar em Silvânia, onde já residia, formou-se em Direito, foi para a política e, à época, ele era deputado estadual, conseguiu a criação da faculdade. Quando ela foi instalada, ele já era deputado federal. Trouxe, inclusive, uma caravana de professores de Goiânia e fizemos a instalação. Na hora da instalação foi dada o anúncio de que eu teria sido escolhido para ser o primeiro diretor da faculdade. O que me envaideceu muito, me trouxe até uma dificuldade de assimilação, porque no meio de tantos professores dignos, à altura, escolher a minha pessoa foi motivo de surpresa. Mas eu procurei, dentro da minha possibilidade, dentro dessa própria fraqueza, não medir esforços para criar a faculdade. Criamos, instalamos e iniciamos a construção. A construção foi iniciada no meu mandato e terminada no mandato do Dr. Humberto, que também era advogado. Então esse marco da faculdade marcou a minha vida e marcou a vida de Silvânia, porque até hoje temos aí a faculdade formando pessoas no ramo da economia, se bem que ela pode estender ainda ao ramo do agronegócio, que hoje é a qualquer luxo dos empregos da região. Eu espero muito de Silvânia ainda. Silvânia tem muito a oferecer, tanto é que nós estamos vendo hoje a cidade que era acanhada, tinha 2, 3 veículos, hoje a cidade é tão movimentada, tão badalada, que a gente tem esperança de que algo muito bom ainda tem que acontecer na nossa cidade. Merece acontecer.